Você, geração concurseira de qualquer lugar do Brasil, na companhia do professor Gilmar Pereira, para mandar uma super dica para você, concurseiro, futuramente PM Ceará. Olha só, galerinha, vamos falar hoje de agregação. Agora acertei, agregação. Nada melhor do que o mestre da área para explicar para você passo a passo. Profzinho, antes de mais nada, tua rede social pra galera. @prof.Gilmar Pereira, você me encontra lá no Instagram, Gilmar Pereira aí no Facebook. Com vocês, prof. Gilmar Pereira, o mestre agregação. Então vamos lá, pessoal, nós estamos aqui, como nós falamos, em um projeto de legislação do zero. Daqui a pouco nós vamos falar novamente da próxima turma que vai iniciar comigo e com o Wagner Lobo. Mas antes, uma dica sobre o artigo 172 do Estatuto dos Militares Estaduais do Ceará. Agregação. A gente escuta muito falar aí nos exercícios, nos corredores, os alunos perguntam, mas o que é a agregação? Não sei. Ou o que é que significa o militar estadual estar na condição de agregado? A agregação, artigo 172 do Estatuto, é a situação na qual o militar estadual do serviço ativo, ele deixa de ocupar vaga na escala hierárquica do seu quadro, nela ele permanece, porém ele permanece sem número. Como assim, professor? É um militar ativo que por alguma razão deixou de ocupar a sua vaga na escala hierárquica do seu quadro. Ele continua, porém sem número. E aí o artigo 172, nós temos várias situações em que o militar estadual ficará na condição de agregado. Então, por exemplo, o militar ficará agregado caso ele assuma algum cargo público civil temporário não eletivo. Então, eu sou um militar estadual, estou lá na condição de militar da ativa e aí sou convidado para assumir um cargo público civil temporário, um cargo em comissão, por exemplo. Vou lá e assumo o cargo, a lei diz que durante esse período eu não posso acumular com o de policial militar. Eu tenho então que ficar afastado da polícia militar na condição de agregado para poder então me dedicar às atribuições do cargo que eu acabei de assumir. O detalhe é que o militar somente poderá ficar agregado na condição mencionada, ocupando o cargo temporário, por no máximo 2 anos, é o que prevê a lei. Se porventura acontecer algo e o militar ultrapassar esse prazo de 2 anos, a lei ela nos garante que o militar será transferido ex officio para a reserva remunerada da corporação. Então, por exemplo, o militar também ficará agregado caso esse militar ele então se candidate a um cargo eletivo, caso ele tenha 10 ou mais anos de serviço. E aí esse militar se candidata, o partido lança a sua candidatura. Durante a campanha eleitoral, o militar ele não fica exercendo as atribuições do cargo de policial, ele fica afastado, se dedicando à sua campanha, e durante esse período a lei diz que o militar fica na condição de agregado. O detalhe é que o mesmo artigo 172 traz inúmeras outras situações em que o militar ficará agregado, como, por exemplo, quando ele estiver aguardando a solução do processo de inatividade, transferência para a reserva remunerada, por exemplo, ele também ficará na condição de agregado. Existem outras situações, por exemplo, quando o militar ultrapassar um ano contínuo afastado para tratamento de saúde, quando o militar ele ultrapassar aí o prazo de 6 meses afastado em razão de uma licença para tratar de interesses particulares ou de saúde de dependente. Enfim, o artigo 172 do Estatuto, ele traz muitas situações em que o militar ficará na condição de agregado. É importante que você estude esse artigo, porque em todo concurso, ou em praticamente todos os concursos onde são cobrados aí a nossa legislação, a gente consegue se deparar com a questão sobre esse assunto, ok? Prof, aproveitando do seu lado nesse momento, muitos alunos perguntam se teve alguma novidade em relação à greve, prof. Teve em relação para essa área do militar, teve alguma novidade em relação à greve ultimamente? Não, na realidade continua aquela previsão constitucional e aquela previsão do nosso estatuto, do nosso código, que o militar, lógico, ao militar fica proibida aí a realização, a participação em greves, né? Não pode, militar não pode participar de greve, é proibido por lei. Nenhuma alteração nesse sentido, segue aí da forma como nós já tínhamos anteriormente.